Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal do YouTube intitulado Isso é Crime? Pois bem, o quadro de hoje, o episódio de hoje do quadro Isso é Crime do nosso canal professora Gisele Mendes do YouTube vai perguntar e perquirir se é crime a conduta de violência obstétrica. Isso mesmo, pessoal, violência obstétrica, que tem sido muito falado ultimamente no Brasil e que nós vamos perguntar exatamente se constitui algum crime do Código Penal e se não está expressamente previsto no Código Penal, quais condutas poderiam tipificar este comportamento. Antes de mais nada, nós temos que aprender o que é a violência obstétrica contra a mulher, não é, pessoal? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a violência obstétrica contra a mulher é qualquer tipo de conduta que aconteça antes, durante ou após o parto e que atente contra a sua integridade física ou psicológica ou mental. Ou seja, qualquer comportamento que aconteça antes, durante o acompanhamento pré-natal, durante o parto da mulher que está dando à luz um bebê, ou após o parto, naquele momento em que a mulher se encontra ainda nesse estado de vulnerabilidade e que atente contra a sua integridade física, a sua saúde física ou mesmo a sua saúde psicológica ou saúde mental. Isso pode acontecer de inúmeras maneiras, pessoal, sem o devido acompanhamento interdisciplinar que a mulher merece nesse momento do parto, quando se obriga a mulher a optar pelo parto de cesariana, a famosa cesárea, e não pelo parto normal ou parto natural, quando se impede a mulher de ter contato com o bebê logo após o parto, quando se impede o alentamento materno no primeiro momento em que a mulher tem contato com esse bebê recém-nascido, quando se ofende a mulher, quando se obriga a mulher a fazer mais força do que ela já está fazendo, até porque ela está fazendo toda a força possível, é claro que ela quer dar à luz o seu bebê no parto normal ou natural, quando se obriga a mulher a optar pela cesariana em vez do parto normal. O Brasil é um país recorde, é o segundo país em que mais se fazem cirurgia cesariana no mundo, são 55% de cesarianas dentro dos partos que são feitos anualmente no Brasil, 55% das cesarianas, sendo que a Organização Mundial de Saúde não recomenda mais do que 15 a 20% de cesáreas quando há uma gravidez de risco, uma gestação de risco e que, portanto, requeira esse tipo de procedimento. Do contrário, deve-se sempre optar pelo parto normal natural, que é mais saudável tanto para a mulher, para a sua recuperação, quanto para o feto. E inúmeras outras coisas que podem acontecer, que nós vamos detalhar nesse vídeo e que podem se intitular violência obstétrica contra a mulher. E isso é crime? Vamos ver então. Bom, um caso chamou muita atenção do Brasil nesse final de ano 2021, começo do ano de 2022, que foi o caso da digital influencer Chantal Verdelho. A Chantal Verdelho, ela deu à luz a uma filha, o seu marido Matheus Verdelho estava na sala de parto, filmando o parto, e ali o médico ginecologista obstetra Renato Calil, ele fazia comentários absurdos, comentários ofensivos à dignidade da Chantal, como se ela não quisesse fazer força e dar à luz à própria bebê. Então ele chamou a Chantal de viadinha, de filha da puta, disse que ela não sabia fazer força, essa viadinha não está querendo fazer força. Tudo foi gravado pelo marido da Chantal, que é o Matheus, e depois ela entrou com uma denúncia no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, contra esse médico Renato Calil, e está sendo devidamente apurado, não é? Mas além dessa questão disciplinar, né, do que vai ser apurada ali no CREMESP, nós devemos perquirir também se esse comportamento que nós acabamos de conceituar, ou seja, violência obstétrica contra a mulher, comporta ou compreende a tipicidade de algum delito no nosso Código Penal. Bom, em primeiro lugar, pessoal, é muito importante ter em conta que não existe um tipo de violência obstétrica no Código Penal brasileiro, nem em nenhuma lei brasileira. Por mais que a gente procure, a gente não vai encontrar. Mas é sim um fenômeno crescente, um fenômeno recorrente, uma prática comum no Brasil, como eu já falei dos índices alarmantes de cesáreas que não precisam ser feitas no Brasil, que são desnecessárias, né, para se ganhar tempo, para se acelerar o parto e assim a equipe e os ginecologistas ficarem livres logo daquele parto e passarem para outros, né, ou seja, ao invés de fazer um parto normal que dura muito mais tempo, exige muito mais trabalho e esforço de todo mundo, inclusive da mulher, claro, né, então optar pela cesariana é uma maneira de acelerar esse parto e ganhar tempo, e tempo é dinheiro, né? Portanto, isso é uma maneira de se ofender, claro, a própria integridade física e moral dessa mulher e também colocar em risco, inclusive, a sua vida e a vida da criança que está nascendo, ou seja, inúmeras condições que são mais
saudáveis e salutares que acontecem no parto normal não vão acontecer no parto em forma de cesariana, né? Esse contato com o canal vaginal da mulher, ou seja, coisas que aumentam inclusive a imunidade desse feto que está nascendo e que são tiradas dele a partir do momento que se opta pela cesariana sem necessidade. Então, isso é uma forma de violência obstétrica contra a mulher e no Brasil é a coisa mais recorrente que existe. Ou seja, não é um fenômeno novo, é um fenômeno antigo, um fenômeno que data de tempos imemoriais, mas que agora se está falando mais por causa do caso da Chantal Verdelho, né, em relação ao médico Renato Calil, e se pergunta, então, se poderia tipificar algum comportamento do Código Penal, já que não existe uma conduta específica de violência obstétrica no Código. Mas isso quer dizer que não há uma relevância jurídico-penal? Ah, sim, pessoal. Isso é crime? É sim, gente. Vamos analisar, então, como isso pode acontecer. O caso da Chantal, por exemplo, segundo ela, isso aconteceu foi porque ela não quis optar pela episiotomia. A episiotomia é também uma forma de violência obstétrica contra a mulher, em que se faz um corte no períneo entre a vagina e o ânus da mulher para poder facilitar a saída do feto do canal vaginal. Mas essa episiotomia, ela é algo que pode ser aconselhado, pode ser sugerido à mulher, mas não pode ser obrigado a fazer. Ela jamais pode ser constrangida a esse tipo de comportamento, porque isso configuraria, como nós vamos ver, um crime de violência obstétrica, um crime determinado do Código Penal, enfim, essa violência contra a sua integridade física, uma lesão corporal. Também o chamado ponto do marido é outra forma de violência obstétrica, ou seja, dar um ponto no canal vaginal para estreitá-lo, né? De maneira que se pudesse agradar o marido. Vejam só que comportamento machista, né? Muitas vezes isso é feito sem o consentimento da mulher, causando dores, causando lesões, causando incômodos, inclusive no dia a dia, para sentar, para condutas normais do dia a dia, porque ela levou esse ponto do marido. E outra manobra que configura também a violência obstétrica é a chamada manobra de Christeler. Manobra de Christeler, que é uma manobra pela qual a equipe médica, o próprio médico ginecologista obstétrica, senta sobre a barriga da mulher de maneira a causar ali um impacto, né, uma força para obrigar a saída do feto pelo canal vaginal, que é um absurdo, né, fazer isso em qualquer parto, no parto normal, enfim, para que fazer isso? Isso é altamente ofensivo ao corpo da mulher, ao seu psicológico também, mas são formas de obrigá-la a aceitar fazer força, né, e a facilitar esse parto normal quando ela opta por ele. Né? E tudo isso foi muito normalizado no Brasil, como se não configurasse coisa alguma. Mas, na verdade, nós vamos ver que configura crime sim, pessoal. O primeiro crime que nós vamos ter no Código Penal que configura violência obstétrica é a chamada lesão corporal contra a mulher. As lesões contra a mulher, elas foram tipificadas especificamente, muito recentemente, pela Lei 14.188 de 2021. Nós fizemos um quadro chamado Novidade Legal, intitulado Novidade Legal, eu vou colocar aqui no final para vocês Novidade Legal, em que nós falamos tanto da violência de lesões corporais físicas, né, contra a mulher, quanto da violência psíquica ou psicológica contra a mulher, que surgiu com essa Lei 14.188. E nós vamos linkar aqui no final Novidade Legal para vocês assistirem, porque são leis do ano passado, mas que vieram a trazer um alento, né, uma proteção muito maior aos direitos da mulher. Então, esse crime do artigo 129, parágrafo 13, que eu vou colocar aqui para vocês, é uma lesão à integridade física da mulher, especificamente da mulher. Então, lá diz assim, se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código, que é o feminicídio, as penas são de reclusão de 1 a 4 anos, que são bem superiores a uma lesão corporal não qualificada, uma lesão simples, cujas penas são de 3 meses a 1 ano. Então, vejam que é uma lesão corporal qualificada pelo mero fato de serem praticadas contra a mulher. Então, vejam que essas lesões corporais são praticadas contra a mulher pela razão do sexo feminino, evocando o feminicídio. Por quê? Porque são praticadas por ser a vítima mulher. Se fosse uma vítima homem, ora, é o cúmulo do absurdo, ele não estaria dando à luz. Quando nós substituímos aquela mulher por uma vítima homem, nós vemos que ele não sofreria essa lesão, até porque ele não poderia jamais dar à luz por passar por um constrangimento desse, uma lesão como essa, como, por exemplo, a episiotomia forçada, o ponto do marido, as próprias manobras de Christeler, né, que são altamente ofensivas à integridade física e corporal da mulher. Então, nós vemos que o médico, sim, estaria praticando esse crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino, já que se fosse um homem não padeceria esse tipo de lesão, né? E as razões do sexo feminino, do parágrafo 2º-A do 121, só para a gente entender e revisar, primeiro são aquelas violências, a violência doméstica, a violência familiar contra a mulher, praticada no âmbito doméstico ou por familiares, não é o caso aqui, já que o médico não tem esse enquadramento, mas também aquelas lesões que são motivadas pelo preconceito ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E isso sim
tipifica a violência obstétrica, já que é pelo fato de ela ser mulher e é o desprezo à condição de mulher, a dor que ela está sentindo, a vulnerabilidade que ela sente naquele momento, que o cirurgião obstetra opta por praticar essas manobras que são tão ofensivas ao corpo e à integridade física da mulher. Então, o primeiro crime que pode acontecer aí no seio da violência obstétrica. Depois nós temos também, dentro dos crimes contra a saúde, por exemplo, o crime de maus tratos, né? O crime de maus tratos é um crime mais leve, mas não deixa de também poder ser enquadrado dentro da violência obstétrica. Vejam só, artigo 136, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, seria tratamento, quer privando-a da alimentação ou cuidados indispensáveis, seriam os cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção de disciplina. A pena é somente de detenção de 2 meses a 1 ano, a pena irrisória, até já falamos aqui que os maus tratos aos animais têm uma pena superior aos maus tratos ao ser humano, mas tendo médico esse dever, inclusive enfermeiros, equipe médica de vigilância da saúde da mulher, e tipificando a ausência de cuidados indispensáveis, né, para paliar a dor, para haver um acolhimento naquele momento, a proximidade com o filho recém-nascido, o direito ao aleitamento materno, tudo isso, quando é privado da mulher, poderia configurar um tipo de maus tratos, embora seja um tipo bastante leve, mas, por que não, quando a conduta é mais sutil e não chega a causar uma lesão física, nós poderíamos enquadrar a violência obstétrica no crime de maus tratos, sim. Bom, avançando dentro do Código Penal, nós encontramos os crimes contra a honra. E em relação a Chantal, a gente viu que ela foi chamada, né, agredida e ofendida do ponto de vista da sua honra, da sua dignidade, da sua honra subjetiva, sendo chamada de viadinha, de filha da puta, que não quer fazer força, que não sabe fazer força. Veja só como o médico fala. Isso tipifica, pessoal, dentro do Código Penal, o crime de injúria. O crime de injúria é o do artigo 140 do Código Penal, que diz assim: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade, que é o caso, ou decoro. A dignidade é a sua honra subjetiva pessoal. A pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, certamente, a conduta desse ginecologista Renato Calil poderia se enquadrar aí dentro do artigo 140 de injúria, né? Já que não existe um tipo de violência obstétrica no Brasil propriamente dito. Depois nós temos mais adiante, que poderia tipificar também o crime de constrangimento ilegal, que é o artigo 146, vejam, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. A grave ameaça é aquele medo de não aceitar o aconselhamento médico. Nós temos dentro da relação médico-paciente ainda um modelo paternalista de superioridade do médico e de acatamento por parte do paciente que, claro, tem medo de contrariar as disposições do médico. Então, quando o médico aconselha a cesariana, muitas vezes a mulher vai aceitar por medo, por temor à própria vida, à vida do feto, ao bem-estar dela e do seu bebê, ela vai optar por não sentir dor, enfim, da maneira como o médico apresenta a situação de optar entre o parto natural normal e a cesariana, a mulher tende a aceitar o aconselhamento, né? Mas isso não pode vir sob forma de grave ameaça, de constrangimento, que seria o tipo aqui. Então, grave ameaça ou depois de haver reduzido por qualquer meio a capacidade de resistência, por exemplo, através de algum sedativo, não é? Ou algum remédio para paliar a dor, que faria com que ela aceitasse, né, sem capacidade de resistência, aceitasse a cesariana, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. A fazer o que ela não manda. A lei não manda nenhuma mulher optar pela cesariana. Ela pode ser aconselhada, no caso de gestações de risco, a optar pela cesariana. Mas é uma decisão dela, é uma decisão pessoal. Caso ela seja aconselhada a cesariana, ela veja que isso realmente é algo que é mais compatível com a sua gestação, porque ela teme o parto normal e tudo mais, se ela foi aconselhada nesse sentido, ela tem direito a acatar esse aconselhamento médico, mas ela não é obrigada a fazê-lo. Ela pode sempre optar pelo parto normal, desde que não haja risco, né? Não seja uma gestação em que seja desaconselhável o parto normal. E aí, não tendo essa experiência por uma grave ameaça sofrida por parte do médico, o delito seria esse aqui de constrangimento ilegal com pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Mas eu queria mostrar para vocês que, na verdade, este crime, que é um crime subsidiário, é um crime que tem uma pena menor, ele é componente de outros crimes e de um crime especificamente muito importante do Código Penal, que é o novo crime de violência psicológica contra a mulher, que nós vamos linkar aqui, novidade legal ao final, para vocês assistirem. Este crime é um crime novo, deu muito o que falar, né, gerou muita repercussão, mas que foi muito bem colocado pelo legislador, que entrou em vigor a partir do ano de 2021, com a Lei 14.188. E esse crime, o artigo 147b, que eu vou colocar aqui para vocês, diz o seguinte: causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações. Vejam só,
comportamentos, crenças e decisões. Então, está muito bem colocado, né? Mediante ameaça, como a gente já falou, constrangimento, então tá aí o constrangimento legal dentro deste crime, humilhação, caso da Chantal, xingamentos, né? Manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, também, no caso da Chantal, com os xingamentos, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Vejam que tipifica muito bem a questão da violência obstétrica do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista físico, a gente já viu que tem o artigo 129, parágrafo 13, né, para aqueles cortes, para aqueles pontos, enfim, para todas as manobras físicas que ofendem a integridade corporal da mulher, nós já temos o novo delito de violência e de lesões corporais contra a mulher. Mas quando ela é violentada, nós podemos usar essa expressão violentada também aqui, psicologicamente, nós vamos vir para esse delito do artigo 147b, que é o novo delito de violência psicológica contra a mulher. E aí nós encontramos perfeitamente também o enquadramento da conduta de violência obstétrica, né, em vários comportamentos, porque tende a reduzir o direito de decisão, de escolha dessa mulher, comprometendo a sua liberdade de tomar decisões, de autodeterminação, através de chantagem, de ridicularização, de ameaças, de constrangimento, de humilhações. Com certeza vai tipificar o delito de violência psicológica contra a mulher. É um delito, claro, é importante dizer que é um delito material, é um delito que exige um resultado, porque começa dizendo causar dano emocional, que deve ser devidamente comprovado, né? E ao contrário do crime de injúria, por exemplo, que é um delito de mera conduta que não exige essa comprovação. Então, para chegar nessas penas de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não for mais grave, né, que são penas superiores ao delito de injúria, que é um delito de mera conduta, nós vamos exigir, claro, a comprovação desse dano emocional, causar dano emocional, delito material, delito de resultado, que exige a comprovação desse dano à saúde psicológica da mulher. Então, está muito bem tipificada a violência obstétrica dentro desse delito, embora não exista um delito específico, né? E, finalmente, pessoal, quero chamar a atenção porque pode existir ainda mais um delito nessa situação toda, nesse cenário da violência obstétrica, e que supostamente teria sido cometido também pelo médico Renato Calil, porque depois da denúncia da Chantal, muitos outros casos começaram a aparecer, e outras pacientes começaram, inclusive, a denunciar que ele teria feito comentários a respeito do seu quadro clínico, da sua intimidade aos seus maridos, a terceiras pessoas, por exemplo, a respeito do ponto do marido, dizendo ao marido na frente dela que deu o ponto ali para ele, né, no canal vaginal da mulher, uma conduta extremamente humilhante, violadora da intimidade dessa mulher. E aí nós vamos para o crime de violação de segredo profissional, porque a violação de segredo, ela é um delito para algumas pessoas que detêm algumas profissões, né? Não é para todo mundo, mas configura crime sim quando a pessoa tem uma obrigação profissional de não revelar um determinado segredo. Então, o artigo 154, que eu vou transcrever aqui, é um crime bastante antigo, violação de segredo profissional. Então, diz assim, revelar alguém sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão. A profissão é aquilo que exige uma formação profissional, um diploma, um curso superior, seja o médico, né? E cuja revelação possa produzir dano a outrem. Vejam bem, dano moral ou material, ou pecuniário. Então, dano moral também entra aqui. E é claro que essas pessoas se sentiram humilhadas, né? São mulheres que já estão denunciando esse médico por ter revelado intimidades ali, ainda que seja para os seus maridos. Ele não tem direito de fazer isso, nem a lesão física desse ponto, né? Nem o corte, nem nada mais, muito menos revelar essa intimidade para os maridos, assim, ainda mais que foi na frente delas, como se elas nem estivessem ali, um ato de extrema humilhação, mas a revelação por si só já é um crime, configura violação de segredo profissional do artigo 154 do Código Penal, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano, e multa também. Vejam só, pessoal, então são vários comportamentos que podem se enquadrar ali dentro do grande comportamento de violência obstétrica. Embora não exista um crime expressamente previsto de violência obstétrica nem no nosso Código Penal brasileiro, nem nas leis, nós temos que ele pode, sim, com certeza, configurar e tipificar diversos comportamentos ofensivos à saúde física e psicológica da mulher no Brasil. Bom, antes de terminar, eu quero dizer que esse tipo de comportamento, embora exista desde muito tempo e seja banalizado e normalizado, é inaceitável. Ainda mais se tratando de uma gestante, que é sempre uma pessoa em condição vulnerável. Tanto é assim que o Código Penal prevê uma agravante no artigo 61.2h, em relação à mulher grávida. Qualquer delito praticado contra a mulher grávida, seja ele homicídio, aborto, lesões, um furto, ou seja, qualquer delito praticado contra a mulher grávida tem essa agravante do artigo 61.2h, porque é uma pessoa extremamente vulnerável. Então, isso chama atenção. Nesse momento em que ela está dando à luz, o fato dela estar
gestante e depois parturiente, dando à luz, sofrer todos esses tipos de constrangimento, humilhações, lesões físicas e psicológicas, é algo extremamente grave, que tem que chamar a atenção do legislador em prol da criação de uma conduta específica, já que esses tipos que a gente narrou podem acontecer contra qualquer pessoa, né? Ou uma mulher não grávida. E seria conveniente a criação, então, de um tipo específico em relação à gestante também, à parturiente. Ok, pessoal? Então, fica aqui a nossa análise da violência obstétrica no Brasil, se isso é crime, e é sim, na verdade, vários crimes, né? Embora fosse conveniente a criação de um crime específico. Espero que vocês tenham gostado. Feliz Ano Novo, feliz 2022 para todos os assinantes do nosso canal. Se você não é assinante, inscreva-se aqui no nosso canal Professora Gisele Mendes. Deixe aqui o seu like, compartilhe esse conhecimento e seguimos juntos também no ano de 2022. Espero que vocês tenham gostado e nós voltamos proximamente com mais quadros aqui no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!